As pessoas em geral não gostam de trabalhar, principalmente quando a recompensa do trabalho não é o que você gosta de receber ou o que você acha que merece receber. Você pode falar, não, mas eu sou trabalhador, eu gosto de trabalhar. As exceções que nós encontramos são muitas, mas se por alguma dificuldade da vida você não tivesse sido motivado a trabalhar, isso não vem naturalmente para o ser humano. O ser humano, ele por causa das dificuldades, por causa das contas para pagar, por causa das coisas que ele tem que fazer no dia a dia, no mínimo por causa dos desejos que ele quer realizar, das metas que ele quer bater, ele começa e acaba trabalhando. Mas trabalhar é algo que o ser humano se pode escolher entre descanso e trabalhar. Em vez de ficar no... Eu tenho reparado que às vezes eu estou andando num shopping, aí tem muito aqueles quiosques no corredor do shopping. Já repararam isso? E eu sempre, esses dias eu estava passando no shopping e falei para minha esposa, repara todos os vendedores dos quiosques. Todos estão no WhatsApp ou no Facebook, alguma coisa. Todos. Você vai andando assim, aí você vai passando, a pessoa está dentro daquele quiosque assim. Se alguém parar e te pedir alguma informação, ela, assim, é R$35,90. Ou seja, mas está todo mundo, as pessoas, por natureza, elas não querem estar ali. Elas querem estar em outro lugar, a cabeça está em outro lugar. Sempre quando aparece uma opção entre trabalho e descanso, você vai para o descanso. A distração acaba sendo às vezes mais forte que o trabalho. Então, por que eu estou te falando isso? Porque nenhum homem e nenhuma mulher conseguiu reformar alguma coisa sem trabalho. Tem banheiro de muita casa que é o mesmo desde 1970, por causa da preguiça de reformar, a falta de disposição, a falta de coragem. Você bota desculpa em tudo, mas na verdade tem coisas que você simplesmente não quer fazer porque dá muito trabalho. Reformar mexe com 1 milhão de coisas. Pode mexer com o emocional, mexe com o físico, mexe com o financeiro. E tudo que é na frente, reconstruir, reformar, refazer, quer dizer que é trabalho em... Isso aí. E aí o desânimo é maior ainda. Às vezes você quer pegar um projeto, vou começar do início, vou fazer. E você tem ânimo no início, porque é novo, é novidade, e você para na metade. Mas reconstruir, reformar, refazer, às vezes você não quer nem começar, porque já sabe que é trabalho em dobro. E hoje eu quero contar uma história para vocês que vai abrir a mente, que vai abrir sua mentalidade para o que Deus espera de você nesses próximos dias, porque 2017 não vai acabar sem que você se transforme em um reformador. E você vai entender, mas por que eu tenho que ser um reformador? Você vai entender isso hoje. Você vai entender que existe um desejo no coração de Deus, de que você comece, ainda que dê trabalho em dobro, a refazer algumas coisas, a reconstruir algumas coisas. Abra comigo, por favor, em Neemias. É um texto clássico, mas que nós vamos tentar ver de forma diferente hoje. Livro de Neemias, capítulo 1. Por favor, tome nota de tudo que nós vamos falar. Versículo 2: Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e estão em desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as portas estão queimadas a fogo. Sucedeu que eu, ouvindo isso, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, para que você entenda, ele estava como um escravo na Babilônia durante o governo de Artaxerxes. E ele recebe uma notícia de um de seus irmãos que vem de Judá, ou seja, vem lá de Israel, e traz uma notícia para eles: olha, 100 e poucos anos se passaram desde a tomada e ainda está tudo destruído.
Quem sobrou está na miséria. As portas de Jerusalém, quem já foi em Jerusalém sabe como é linda as portas, os muros de Jerusalém. Ele falou, está tudo destruído. E Neemias, que estava trabalhando nesse período dessa escravidão, como copeiro, ou seja, ele era o garçom do rei. Ele servia o vinho para o rei. A gente chama Neemias de muitas coisas, profeta Neemias. Quem já escutou falar profeta Neemias? Levanta a mão. Mas você não vai ler isso. A gente interpreta coisas. A Bíblia chama ele só de garçom. O único título que a Bíblia dá para Neemias é de copeiro. Ele era só o cara que servia o vinho. É por isso que você nunca sabe da onde vai vir a solução de uma nação. Você não sabe se vai vir do carteiro que vem entregar uma carta hoje de manhã, ou se vai vir do presidente da república. Não despreze ninguém, diz a Bíblia. Você nunca sabe de onde vai vir a solução que você está esperando. A libertação, a reforma que você tanto clama. A reconstrução que você está precisando. E o garçom, o copeiro, foi o único de todo mundo, que essa não é uma notícia pública. Jerusalém foi destruída em público. Todo mundo sabia que Jerusalém estava em ruína, mas quando isso caiu no ouvido certo, no ouvido de quem não tinha medo de trabalhar, não tinha medo de fazer em dobro, quando a semente caiu na terra certa, quando a palavra veio para os ouvidos corretos, a Bíblia diz que ele sentiu a dor dos outros, porque ele estava tomando o melhor vinho e morando num palácio. Ele começou a se colocar no lugar de quem estava sofrendo. Primeira coisa que define quem será um reformador dessa geração: as motivações. O porquê você vai fazer o que está pensando em fazer. Vou montar um ministério. Por que você quer montar um ministério? Eu quero ir pelas nações. Por que você quer ir pelas nações? Vamos primeiro definir as motivações, porque Neemias só partiu para fazer esse trabalho em dobro, porque a motivação dele era tirar o povo de Jerusalém da vergonha. E está escrito, eles não vão ser mais opróbrios, eles não vão ser mais injuriados, envergonhados. Então a primeira coisa que ficou bem definido, mas bem claro, eram as motivações. Ele se colocou no lugar do povo e falou, eu vou reconstruir essa cidade, eu vou refazer, eu vou reformar. O nome dessa conferência me chamou a atenção, Reformadores e Avivalistas. Porque a palavra reforma vem de dar uma forma ao que já existe. Grave isso. É dar uma forma ao que já existia. Jerusalém não foi construída por Neemias, ela foi reconstruída. Já existia, ele só deu a forma para o que já existia. E a palavra avivamento vem de voltar a ter vida. E sabe o que é o legal da matemática? É que você nunca vai encontrar um avivamento antes de uma reforma. Porque primeiro Deus vai voltar a dar forma ao que estava destruído, para depois dar vida. Se você der vida num lugar que está todo destruído, é questão de tempo para que a vida morra. Veja Lutero, século XV, Deus levanta um reformador. O reformador é corajoso, gosta de trabalho em dobro. Ele vai, reforma a igreja. Século XV e século XVI foram séculos de reforma, de mudança de mentalidade, mudança, quebra de paradigmas. Século XVII começam os avivamentos. Século XVII, século XVIII, século XIX, aí vem Wesley, vem Whitefield, vem Spurgeon, vem Charles Finney. Começam a se levantar os grandes avivalistas. Porque uma reforma, alguém pagou o preço para reformar, deu uma nova forma e preparou para a vida voltar. Então não clame por um avivamento se você não está vendo reformadores trabalhando, porque é uma questão matemática. E aí, sabe qual é o legal? Que Neemias colocou o olho naquele problema e falou assim, eu consigo resolver. E só recebe governo quem resolve problema. Se você está fugindo de problema, prepare-se para ser um fujão o resto da vida, porque nunca vão parar de vir. Agora, se você se especializar em resolver problemas, prepare-se para receber um governo e um governo alto, porque todo mundo quer passar a bola para quem sabe resolver os problemas.
Então a bola vem para Neemias. O rei percebe que ele está triste. Ele servia tão bem diante do rei. Um escravo, um judeu servindo de escravo na Babilônia, mas que tinha a atenção do rei, que era o todo-poderoso na época. A ponto que do dia que ele entrou triste, o rei percebeu. Ou seja, ele era um escravo que trabalhava rindo, porque quando estava triste o rei percebeu. Ele era um escravo que estava alegre com a situação que Deus colocou a ele, porque a Bíblia diz: em tudo dai. Você reclama só porque não lê a Bíblia, porque se lesse, quando chegasse a carta de demissão, você fala: glória a Deus, Deus está preparando a minha empresa, até que fim, Senhor, glória a Deus, obrigado. Você nunca vê dessa forma, você vê: não acredito, eu dei oferta domingo, ai meu Deus. As pessoas por aí, aqui em Americana não tem isso, mas por aí no mundo está terrível. Mas Neemias era um escravo que trabalhava rindo, porque o dia que ele entrou triste, o rei percebeu e falou assim: o que houve contigo? E Neemias falou: como é que eu vou estar feliz se está tudo destruído lá em Jerusalém? Como é que eu vou estar feliz se meus irmãos estão sofrendo? E o rei falou assim: pede-me o que você quiser. Sempre vai chegar o dia em que alguém que está na roda de cima vai falar assim: tá bom, pede o que você quiser que eu te puxe aqui para cima, o que você quer? E quando esse dia chega, um monte de gente pede errado. Neemias falou: posso pedir? Pode. Eu quero primeiro que você me dê permissão para sair, e eu vou te dar um prazo para voltar. Porque quando você fala com gente poderosa, você tem que falar na linguagem deles. E esse reformador, Neemias, ele não falou: me libera. Não, como assim te libera? Você é meu escravo, não é? Ele falou assim: me libera por um tempo, no prazo tal eu retorno. Ele já deixou tudo amarrado. Quando você está falando com gente inteligente, com gente que pensa, você não pode conversar do mesmo jeito que você conversa na esquina. Ele não tem o mesmo tempo que você tem para ficar interpretando as coisas. Ele já veio com a conversa toda amarrada: eu vou e volto, prazo tal. O Senhor vai me dar 2 cartas, uma para eu passar nas fronteiras e a outra para eu conseguir o material da construção. Ou seja, ele não estava emocionado, ele não deixou a dor da notícia que estava tudo destruído tomar as emoções dele. Então ele falou: por favor, me libera, eu quero ver mamãe, eu vou voltar. Ele não estava assim, não. Você que age assim. Neemias não. Neemias falou assim: olha, me dá o prazo tal para eu ir, o prazo tal eu vou voltar. Me dá as cartas. Não adianta o Senhor se me liberar sem a estratégia. Eu preciso das cartas para passar nas fronteiras. Eu sou um estrangeiro escravo. Eu preciso de liberação, passaporte para as fronteiras. Eu preciso de liberação para que as pessoas me deem madeira, me deem tudo que eu preciso para começar uma reconstrução. E o rei atendeu o pedido de Neemias. Uma conversa começou uma reforma na cidade santa. Uma conversa. Tem gente que está 1 ano tentando apresentar o projeto para os outros e nunca dá certo. Está fazendo: vou reformar o Brasil, e nunca começa nem... Tem gente que em uma conversa consegue montar o projeto todo, resolver. E Neemias sai com um projeto montado. O rei libera ele. Ele passa pelas fronteiras, começa todo o projeto, vai reunindo as pessoas, reúne a equipe, chega em Jerusalém, aquela festa. E aí no versículo 16 do capítulo 2 diz assim: e ninguém soube quais eram os planos de Neemias, nem os magistrados. Agora vai começar a falar até de homens de Deus, de pessoal que estava envolvido com ele, os próprios judeus que tinham interesse na reconstrução. Nem os magistrados souberam onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, e nem sequer aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que demais faziam a obra, até então eu não tinha declarado coisa alguma. Sabe o que Neemias fez? Neemias não arranjou problema antes do tempo. Neemias não saiu compartilhando seu coração com qualquer um. Neemias não saiu revelando suas estratégias para qualquer um que estava na esquina. Porque um reformador, ele sabe a hora de começar a distribuir o trabalho. E às vezes quem está construindo o muro não sabe quem está pintando aqui. Justamente para não dar problema. Ele foi calado, foi juntando as pessoas, até um dia que todos já estavam reunidos em Jerusalém. E ele declarou o projeto: nós viemos aqui, você está aqui, porque nós vamos reformar Jerusalém.
E no momento que ele anunciou, no próximo versículo aparece Sanbalat e Tobias, 2 escarnecedores. 2 caras ficam: você vai reconstruir, garçom? Você vai reconstruir o que aqui? Para que você vai fazer isso? Jerusalém já está em vergonha, já está em miséria. Por que você não volta lá para o palácio? No momento que você anuncia o plano da reforma, os caluniadores, os escarnecedores, os difamadores, os que tentam te diminuir se levantam. Por isso que Neemias segurou a informação o máximo que pôde. Quando você vê uma pessoa na internet anunciando muito o que vai fazer, cuidado. Porque reformador mesmo está caladinho, trabalhando, costurando por trás. Quando o pessoal vê, já está começando a obra. Porque quem tem um mandato de Deus teme tanto a Deus que não consegue falar antes do tempo. Não consegue sair aí dando com a língua nos dentes. E Neemias ficou calado, esperando. E no capítulo 17 ele diz: bem vedes, ele vai começar a anunciar o projeto, bem vedes a miséria em que estamos. Ele se coloca no meio, ele não estava em miséria nenhuma, ele estava no palácio, tomando o melhor vinho. Ele vem para o meio da miséria e assume para ele. Fala assim: olha a miséria que nós estamos. Porque um reformador tem que sempre deixar a sua posição e se colocar no lugar dos mais fracos para começar a obra. Porque o que precisa ser reformado é justamente o que está tudo destruído. E lá no topo não tem nada destruído. Tem só lugar para desfrutar. O que está destruído é aqui embaixo. Então você vai ter que descer, se juntar com quem não tem nada, com quem está todo destruído por dentro e por fora às vezes, e começar todo o processo de reconstrução. Olha a miséria que estamos. Jerusalém está assolada, suas portas estão queimadas a fogo. Vinde, pois, todos vocês, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais vergonha. Versículo 19: ouvindo isso, Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Então eu, Neemias, respondi e disse: olha a resposta dele: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Ele está falando com os escarnecedores, com quem estava falando que ele não ia conseguir. E nós, os seus servos, nos levantaremos sim e reedificaremos a cidade. Mas vocês, Sanbalat, Tobias, Gesem, todos vocês estão zombando agora, no início. Todos vocês estão zombando desse pequeno começo. Todos vocês estão zombando da situação que a gente está agora. Vocês não terão parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Sabe o que ele está falando? Além de eu lutar para tirar vocês da miséria, eu estou lutando para que meu nome entre na memória de Jerusalém. Nenhum reformador vai reformar sem esperar recompensa. Sabe o que Neemias queria? Eu vou entrar na memória da nação. Por isso que a primeira coisa que ele falou para o inimigo é o seguinte: ó, eu vou, mas você não vai. Você não vai ter parte, você não vai ter justiça e você não vai ter memória em Jerusalém. Chega em Jerusalém hoje, 3.000 anos depois dessa história, e pergunta quem é Neemias. Para uma pessoa na rua de Jerusalém, vai lá e já fala assim: quem foi Neemias? Todo mundo vai te explicar. Porque o nome dele entrou na memória da nação. Porque quem paga o preço para fazer o dobro e reformar, entra para a história. Quem vê o trabalho em dobro e foge, fica como Sanbalat e Tobias, vai ter que ficar escarnecendo de longe, vendo a história acontecer de longe. E reformar não é fácil, porque a emoção está justamente em construir, e reconstruir parece ser tão mais difícil. Mas Deus nos trouxe hoje aqui, porque assim como Ele usou grandes reformadores como Lutero, que era um trabalho em dobro, imagina você ter que convencer a Europa, um continente totalmente católico, que aquilo que eles estavam vivendo não era bem assim, que a gente não tinha que pagar penitência, que as indulgências não estavam na Bíblia. Como você, um ser humano comum, vai reformar a mentalidade de um continente inteiro?
Alguém teve que pagar o preço em dobro para mudar a mente de uma geração, para que a próxima começasse a viver o avivamento. Se não tivesse um Lutero para mudar a mente de uma geração, não adiantaria Charles Finney vir pregando sobre o Espírito Santo, que as pessoas não iam receber. É por isso que cada pedra é importante, quem está reconstruindo e quem já está trabalhando para fazer voltar a ter vida. Agora presta atenção, nessa reconstrução, Neemias estava preocupado com duas coisas: levantar os muros, edificar as casas e reestabelecer. Fala comigo, reestabelecer. Ou seja, já estava estabelecido. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:11: não lance outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se você quiser construir em cima, Paulo fala, pode construir, mas não tira o fundamento, porque esse já está colocado. Então você nunca vai poder inovar no Evangelho, você só vai poder reformar. Porque inovar é começar, vai lá no teu dicionário, é começar algo a partir do zero, algo que não existe. A Bíblia diz que você nunca vai poder fazer isso, porque o fundamento já está colocado. Você nunca vai poder inovar no Evangelho. A inovação não é uma coisa para o Evangelho, é uma coisa para a sua empresa. Para o Evangelho não. O Evangelho já está colocado, já está posto. A gente só pode construir em cima do que já foi colocado. É por isso que quando Neemias começa a reconstruir os muros, ele reestabelece o ministério levítico e o sacerdócio. Neemias não inventou o sacerdote, ele não inventou o levita, ele só reestabeleceu os ministérios. Ele falou, nós vamos levantar as paredes, mas também vamos levantar a autoridade espiritual. Nós vamos reformar os muros, mas também vamos reestabelecer os ministérios. Ele estava preocupado com o natural e com o espiritual. E um homem, em 52 dias, conseguiu reformar naturalmente e espiritualmente uma nação. Se hoje nós quiséssemos reformar o Brasil, só na área política, quantos anos levaria? Então tá bom, tira a política, vamos reformar o Brasil só no meio evangélico. Não estou falando de religião não, só no meio evangélico, vamos reformar. Quantos milênios demoraria? Vem a Bíblia, que é a verdade absoluta, e diz: um homem comum, que trabalhava de garçom, sentiu a dor de um povo, teve a motivação correta, deixou o lugar que para um escravo era até de honra, voltou para o lugar da miséria, assumiu a responsabilidade, tomou o trabalho em dobro para ele, começou a administrar bem a divisão de trabalho. Você faz isso, você faz aquilo. Tinha gente que ele botava pá de pedreiro numa mão e espada na outra. Está na Bíblia. Assim, ó, você trabalha com essa mão esquerda e com a direita você fica esperando se vier inimigo. Alguém resolveu pagar o preço, alguém resolveu pagar em dobro para reformar uma nação. Sabe o que aconteceu? Aquele povo se juntou, os sacerdotes se juntaram, a linhagem dos nobres de Israel se juntaram e falou: não tem ninguém melhor do que você para governar sobre Israel. E levantaram Neemias, 52 dias depois, como governador de Jerusalém. Um garçom, um copeiro que servia vinho, porque não negou o trabalho em dobro, porque resolveu pagar o preço de uma reforma, recebeu o governo 52 dias depois. Toda a história e linhagem de Neemias muda por causa de 52 dias de trabalho. Quando Jerusalém foi reformada, a partir daqui começa todas as histórias de avivamento. Você lembra quando Salomão levantou o templo? Anos depois, o que aconteceu? Caiu uma nuvem de glória. Os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Todo mundo cai no chão. Todo mundo começa a ver a glória do Senhor, porque um avivamento sempre vai vir depois da reforma. Enquanto estiver desformado, enquanto a terra estava sem forma e vazia, ele não colocou a vida do ser humano ali. Então primeiro ele deu forma na terra, depois ele colocou a vida. Então não tem avivamento sem reforma. E essa reforma de hoje não é mais lutar contra indulgências, não é mais lutar contra quem paga para entrar no céu. É uma reforma de mentalidade. Romanos 12 já deixou a gente avisado. Nós vamos ter que renovar, reformar, refazer a forma que pensamos, para que conheçamos a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Tem muita gente que está sentada aqui e nunca experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a reforma que vai vir sobre nós, na nossa geração, não é uma reforma econômica, não é uma reforma agrária, é uma reforma que vai vir de cima para baixo, é uma reforma de mente. Nós vamos começar a entender como Deus entende, nós vamos pensar como o Espírito está pensando, o nosso coração vai estar conectado com o que é eterno, e tudo o que fizermos vai reformar a mente das pessoas. Você vai ser um Neemias, um reformador que vai preparar a vinda de muitos avivalistas. Só que antigamente o ritmo era diferente. Eram 2 séculos de reforma para depois vir o avivamento. Hoje em dia você reforma em uma semana, na outra o avivamento está descendo. Como é que você sabe disso, pastor? Nessa época não existia nem carta, era pombo correio. Eu lembro quando eu era adolescente, não faz muito tempo. Não, gente, que isso? Eu, hein? Estou entendendo vocês. Não faz muito tempo, mas não faz mesmo. E aí, o meu melhor amigo de infância foi morar fora do país. Então, naquela época não tinha internet, trocava carta. E aí, como é que está aí? Passava 30, 40 dias, chegava a resposta dele: estou bem. Aqui faz muito frio. E não sei o que, eu ia ficar feliz, lia aquela cartinha. Ele não mandava muito porque era caro mandar carta para fora do país, então era uma folha. Aí eu devolvia, que bom, é que chegava 40 dias depois lá para ele. Hoje em dia eu falo assim: oi aqui, lá no Japão, recebe do mesmo segundo e responde: oi, fala. Então não tenho dúvida que o que antes levava 2 séculos, hoje Deus faz em uma semana. Deus vai levantar homens que vão reformar, e Deus vai levantar outros que vão avivar. Deus te trouxe aqui porque alguns vão assumir o trabalho em dobro e outros vão preparar para injetar vida. Nós vamos começar a viver o melhor. Você é um privilegiado. Você nasceu no momento da igreja, você vai viver o melhor momento que a igreja já teve na terra. Onde fé e inteligência vão andar juntas, onde nós vamos andar em amor e unidade de verdade, onde as barreiras que existiam antes vão cair. Sabe por quê? Porque nós vamos reformar isso tudinho. Esses dias, um pastor bem conhecido aqui do país, eu encerro com isso, veio falar assim: engraçado, eu estava escutando suas mensagens, você não prega nenhuma novidade. Tudo que você pregou, eu prego há 40 anos. Eu falei: pastor, mas se eu pregar alguma novidade, eu sou um herege. Porque tudo que eu tenho para pregar já está escrito. Se eu pregar uma novidade, Deus vai me queimar. É verdade, né? Eu falei: o que o senhor tem que perguntar para Deus é porque o senhor está 40 anos pregando e tem 20 pessoas te escutando. Porque existem pessoas que não querem pagar o preço de trabalhar em dobro para reformar. Não querem reformar nem seu comportamento, quanto mais a nação. Não querem reformar nem sua forma de pensar, quanto mais um continente. Tem gente que não quer deixar uma coisinha para trás, não quer perdoar quem está ali do lado, não quer deixar o passado no passado e quer reformar alguma coisa, não tem como. Você primeiro vai ter que passar pelo processo de reforma para depois reformar outros. É por isso que você tem que estar com o teu coração aberto hoje à noite, para você ser reformado. Porque depois que ele fizer a obra completa, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quando ele terminar contigo, ele vai te enviar para você começar a mudar os outros. E muitos de vocês estão sonhando com o ministério. Deus vai levantar vocês como verdadeiros reformadores. Outros já vão vir como avivalista, mas se prepare, essa geração é uma geração que vai experimentar o que Neemias experimentou. Nós vamos preparar o próximo passo. Nós vamos preparar a próxima geração. Nós vamos construir para que os outros possam receber vida. Eu quero profetizar sobre você. Você que está aqui, e enquanto nós estávamos ministrando a palavra, você falou assim: é isso. Deus me chamou para ser um reformador. Eu vou pegar o que está destruído, o que está desconforme, o que está fora de lugar, e vou fazer voltar ao plano original. E quando encaixar o que tem que encaixar no plano original, a vida vai se manifestar, avivamento.
E se você sabe que essa palavra é para você, corre aqui na frente, nós temos 2 minutos para orar por vocês. E eu não posso sair sem profetizar sobre a tua vida, sem declarar que se você sabe, só se você sabe, se você sentiu que isso é contigo, você sentiu que é para você, Deus já tem te dado até ferramentas para reformar. Tem gente que quer reformar, mas não tem ferramenta. Para alguns aqui, Deus tem dado até as ferramentas de avivamento, as ferramentas de reforma. Pai, nós queremos profetizar na autoridade do nome que está sobre todo nome, que cada jovem, cada homem, cada mulher que estão aqui serão reformadores, estrategistas, vão mudar a mente de uma geração, a mentalidade de uma geração. Outros serão levantados como aqueles que vão trazer de volta à vida quem já está até morto, avivalistas, que quando abrirem a boca o Espírito Santo vai encher o lugar como fumaça, e como não conseguiram ficar em pé na inauguração do templo de Salomão, não ficarão em pé diante do que vai sair da sua boca através do Espírito Santo. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que tudo que está fora de ordem vai voltar para a ordem, para que Deus possa começar a estabelecer a vida. Nós profetizamos que quando você ver o trabalho em dobro, você vai chamar a responsabilidade para você e não vai fugir do trabalho. Porque reformar é trabalho em dobro, mas tem recompensa para quem trabalha em dobro. Os caluniadores, os zombadores, os que tentaram te parar no caminho não terão parte, nem justiça e nem memória na reforma que você está fazendo. Mas o seu nome será lembrado por muitas gerações. Diz a Bíblia que a memória do justo não cai em esquecimento. Deus está preparando uma geração que está disposta a trabalhar em dobro para que a vida possa se estabelecer. Existem pessoas que já poderiam estar descansando em casa, mas insistem em trabalhar para que outras pessoas possam ter vida. E eu quero profetizar sobre você, que você vai ser um daqueles que vão pagar o preço para reformar, refazer, restabelecer, reconstruir. E tudo que está fora de lugar vai voltar para o plano original. E muitos receberão vida pelas palavras que vão sair da tua boca, pela imposição das tuas mãos, pela palavra profética que vai ser declarada por você. Nós abençoamos e profetizamos que uma geração de reformadores e avivalistas se levantam, não só em Americana, mas em todo o estado de São Paulo, no Brasil e nas nações da terra. E aqueles que creem aplaudam o Senhor em nome de Jesus. Nós te abençoamos com toda sorte de bênção, paz e prosperidade. Que Deus te abençoe